Olá, meu nome é Diobert e você está ouvindo o Nada Reservado. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a um novo episódio de Elementos da Liberdade. No episódio de hoje eu compartilho com você uma história pessoal sobre a construção, destruição e reconstrução da minha autoestima. E eu espero que ele te inspire a se jogar numa jornada de autoconhecimento para que você construa de uma vez por todas o seu amor próprio. Então, sem mais falazada, pega o seu copo de coca, pega a sua xícara de café ou de chá e vem ouvir comigo o ano que me apaixonei por mim mesmo. Nas últimas semanas eu tenho pensado muito sobre a minha infância e sobre como essa é definitivamente a minha fase favorita na vida. Primeiro porque eu fui filho único e neto único durante muito tempo. Então eu era basicamente a vida da casa e tudo meio que girava ao meu redor. A minha mãe sempre foi muito carinhosa e muito cuidadosa comigo, então ela sempre encontrava maneiras de me fazer sentir a pessoa mais especial do mundo. Ou melhor, a mini pessoa mais especial do mundo. E eu lembro que sempre tinham muitas palavras de afirmação. Então, a minha mãe sempre foi essa pessoa de se expressar pelas palavras e pelo toque também. Eu tava sempre no colo dela, ela sempre falava que me amava, que eu era lindo, que eu era inteligente, que eu era fofo. Eu amava cada segundo que eu passava com a minha mãe dentro daquele apartamento em Santa Luzia. A minha avó, por outro lado, ela não tinha muito essa coisa das palavras de afirmação, de falar que ama o tempo todo, enfim, mas ela tinha muito cuidado. Então, sempre que ela tava em casa, ela me mimava com comida, sabe? Ela fazia a comida que eu queria, ou se eu pedia alguma coisa, ela dava um jeito de se organizar ali pra fazer. E esse ambiente recheado de carinho, de cuidado, de atenção, de palavras de afirmação, me fez crescer me sentindo muito amado e me sentindo muito especial de alguma maneira. Claro que como uma criança eu não tinha dimensão disso, ou conseguia fazer esse tipo de reflexão que eu faço agora, mas eu lembro de uma sensação muito boa, de ser criança, de estar ali, de me sentir sortudo por ter a minha mãe e a minha avó, sabe? Eu nunca senti de fato que faltou alguma coisa ou que algo não estava sendo entregue, porque essa atenção, esse cuidado, eles me preenchiam de uma maneira que acho que eu nunca mais me senti dessa forma na adolescência ou adulto, ou até mesmo hoje, em que eu posso fazer várias outras coisas e que eu tenho diversas outras possibilidades, sabe? Definitivamente, elas criaram um ambiente para que eu me sentisse seguro e para que eu tivesse a certeza do quanto elas me amavam. Para além da convivência com a minha mãe e com a minha avó, eu também recebia muita atenção de adultos e crianças onde quer que eu estivesse. Porque eu sempre fui muito comunicativo, eu sempre gostei de contar história, eu sempre gostei de contar fofoca. Eu era uma criança fofoqueira, inclusive, eu lembro de vários momentos em que a minha mãe me deixava de castigo, porque eu escutava alguma conversa lá em casa, e aí chegava na casa dos parentes berrando e gritando e contando tudo que tinha acontecido, e a minha mãe ficava fora de si, porque a minha mãe sempre odiou se sentir exposta. E é claro que, como em toda casa, a gente tinha as nossas questões, a gente tinha os nossos problemas, e ela não queria que aquilo saísse de lá. Mas eu sempre dava uma maneira de transformar essas situações numa história engraçada e de interpretar mesmo, sabe? Era quase como se, enquanto eu estivesse contando aquela história, ou melhor, aquela fofoca, eu virasse a pessoa, eu me transformasse no personagem daquela história e aí interpretasse com as falas, os jeitos, os andados, exatamente como aquela pessoa se comunicava. Então isso chamava muita atenção das pessoas e eu, de fato, estava sempre numa rodinha e sempre contando alguma história para alguém. Eu adorava a sensação de ser o centro das atenções, ao mesmo tempo em que eu recebia aqueles olhares, que eu recebia aqueles sorrisos. Sei lá, eu não sei exatamente colocar em palavras como era a sensação, mas aquilo me fazia me sentir incrível, sabe? Quando eu terminava os meus espetáculos, vamos colocar assim, as pessoas sempre me davam um feedback de: nossa, mas você é muito inteligente, você é muito bonitinho, você é muito fofo. E eu amava ouvir essas coisas. Eu sempre saía ainda mais confiante dessas sessões privadas que eu fazia com a minha família, sabe? Desses pequenos espetáculos que eu construía ali ao redor das histórias do cotidiano da vida lá em Santa Luzia. Eu fui crescendo, de fato, com muita confiança e me sentindo muito incrível, porque era essa a energia que eu recebia das pessoas ao meu redor e não me restavam dúvidas de que eu era um ser humano excepcional. Eu lembro que com 5 aninhos eu fui para a primeira série e, cara, foi incrível, porque a escola que a minha mãe escolheu
escolheu para eu estudar, ela tinha muito essa coisa de desenvolver os alunos pelo lado lúdico. Então, sempre tinha uma peça de teatro, sempre tinha alguma atividade no sábado para a família, enfim, e eu estava sempre envolvido. As professoras, inclusive, amavam, porque sempre tinham aqueles alunos que eram mais tímidos, enfim, que não topavam, mas eu sempre levantava a mão, eu sempre queria estar lá, e isso fazia com que os meus coleguinhas também fossem. Então, de alguma forma, eu era quase que o manda-chuva do bando, sabe? Eu era capaz de definir o sucesso ou o fracasso de qualquer proposta que elas fizessem ali no colégio, porque as pessoas, né, os meus coleguinhas de turma, eles só topavam fazer as coisas se eu de fato participasse e se eu de fato estivesse ali. Festa junina, então, meu Deus, era o meu Met Gala, porque uma coisa que eu herdei da minha mãe é a competitividade. E a minha mãe não aceitava de maneira alguma que eu não fosse rei do amendoim. Então, chegava a época de festa junina, ela pegava as rifas, né, lá na escola que eu estudei. Era esse formato de rifa, então quem vendia mais rifa, a criança que vendesse mais rifas, né, seria o rei do amendoim ou a rainha da pipoca, caso fosse uma menina. E a minha mãe, que era muito conhecida no bairro, meu amor, ela era imbatível na venda de rifa. E ela já saía de lá com o objetivo de me transformar no rei do amendoim. Então eu tenho várias fotos sendo rei do amendoim do maternal até a terceira série, porque ela se empenhava naquilo. E eu amava, eu amava. Nossa, quando tinha coroação, então, todo mundo ali reunido, e aí eles anunciavam, né, Diobert como rei do amendoim e uma menina aleatória como rainha da pipoca. Porque a rainha da pipoca podia até que mudar, mas o rei do amendoim, meu amor, era garantido que seria eu. Quando meu irmão nasceu, eu tinha 5 anos exatamente. Então é óbvio que eu senti o baque, né? Quando você é uma criança que tá acostumada a ter toda a atenção pra você e de repente tem uma coisa minúscula que acabou de nascer e todo mundo tá direcionando a atenção pra ela, óbvio que você vai se sentir um pouco jogado de lado. Mas com o tempo eu fui entendendo que tinha espaço pra ele e tinha espaço pra mim também. E pra minha sorte, o meu irmão não herdou as habilidades de comunicação e essa vontade quase que orgânica de se expressar e de contar histórias. Meu irmão, ele é muito na dele até, sabe? É fofoqueiro também, mas de uma maneira diferente. Então, eu ainda tinha o meu público, sabe? Eu não tava ali lutando pela minha fanbase porque a gente entregava energias bem diferentes. Meu irmão, ele tinha uma outra forma de cativar as pessoas, uma outra forma de se conectar com as pessoas, mas a audiência, a multidão, meu amor, ficava toda pra mim. E fica até hoje, tá? Caio, você fica aqui ciente que eu te amo, mas você sabe que eu sou o artista dessa família. Ponto final. Enquanto eu tô aqui revivendo todas essas memórias, é quase que impossível não pensar e não querer entender onde foi que eu parei de me sentir interessante, onde foi que eu comecei a me sentir feio, onde foi que a minha autoestima começou a ser diluída, onde foi que eu deixei que vozes externas me fizessem acreditar que eu não era uma pessoa tão incrível quanto eu sou de fato. E tem um momento em específico que eu acho que marca esse processo de destruição da minha autoestima, vamos colocar assim, que aconteceu na sexta série, então eu deveria ter aí por volta de 11, 12 anos, início da pré-adolescência. Eu lembro que eu estudava numa escola estadual já, não era mais aquela primeira escola que eu tava lá na primeira série. E essa fase, né, a pré-adolescência, eu acho que é quando a gente começa a ser cruel com a gente mesmo e com os outros. E aí também é um momento que eu acho que para muitas pessoas o bullying ele começa a aparecer de uma maneira mais expressiva. E foi exatamente assim que aconteceu comigo. Eu lembro que a minha mãe sempre mantinha o meu cabelo e o cabelo do meu irmão cortados na máquina zero. Tem toda uma questão de racismo estrutural por volta disso, que a gente pode explorar num outro episódio, mas fato é que eu e o meu irmão, a única possibilidade de estilo de cabelo que a gente tinha era não ter cabelo. Então era aquela cabeça raspada com máquina zero. Sempre foi assim. Essa coisa de raspar o cabelo de meninos pretos com cabelo muito crespo não é uma coisa específica da minha família. Na verdade, é uma cultura que existe para famílias pretas no geral, que eu acho que a gente precisa quebrar, mas de novo, esse episódio não é sobre isso. Retomando, eu lembro que um dia como outro qualquer, eu cheguei na escola e um desses meninos tidos como valentão, sabe? Aquele menino que já tomou bomba, que já tá repetindo ali pela segunda vez, que inclusive já é muito maior do que você, ele olhou pra mim, lá do fundo da sala, porque eu sentava ali mais do meio pra frente, e ele sentava nas últimas carteiras, lá no final da sala. Ele olhou pra mim e falou assim: nossa, a sua cabeça é muito feia. A sua cabeça ela tem um formato de ovo. E começou a
rir, todo mundo começou a rir junto com ele. E sabe aquelas cenas em musicais que acontece alguma coisa, a pessoa tá no centro e tá todo mundo apontando o dedo pra ela e rindo, e a pessoa tá super sem saber o que fazer? Eu era esse personagem naquele momento. Eu não tava esperando aquele tipo de fala, eu não sabia como responder, eu até pensei em responder alguma coisa, mas ele era muito maior do que eu, então, até pela cultura da escola, assim, eu tinha medo de apanhar dele na saída, então não falei nada. Mas eu lembro que eu passei todo aquele dia de aula pensando no formato da minha cabeça e pensando que a minha cabeça era de fato horrorosa. E eu nunca mais consegui tirar isso da minha mente, assim. No outro dia, quando eu fui pra escola, eu queria porque queria um boné, eu queria porque queria alguma coisa pra cobrir a minha cabeça, mas não tinha como. E aquilo me fez me sentir muito inferiorizado. Como tudo que acontece na quinta ou na sexta série, o meu apelido virou pra sempre Cabeça de Ovo. Eles não me tratavam mais pelo meu nome. Eles só me chamavam de Cabeça de Ovo. Eu sei que contando dessa maneira pode parecer uma coisa muito pequena, principalmente se você não experimentou situações de bullying durante o ensino fundamental ou o ensino médio, mas é impressionante o quanto essas coisas impregnam em você e o quanto isso afeta até a maneira como você se relaciona com as pessoas naquele ambiente. Depois que grande parte da minha turma começou a me tratar dessa forma, eu já não conseguia mais ter diálogo com as pessoas, porque sempre que eu ia falar alguma coisa, eles vinham com esse apelido e isso me levava para um lugar que eu não consigo descrever. Parecia que eu tava sendo exposto da pior maneira possível e quanto mais eu ouvia, mais eu tomava aquilo como verdade e mais feio eu começava a me achar, sabe? Porque ela, meu Deus, a minha cabeça é horrorosa. Isso teve um efeito tão negativo que, claro, dentro do ambiente da escola eles não permitiam que a gente usasse boné nem nada disso, mas eu lembro que eu pedi pra minha mãe um boné de presente e eu nunca mais tirei aquele boné. Quase todas as fotos que eu tenho a partir dessa época e até ali eu entrar na faculdade, eu tô de boné, sempre de boné, porque eu não suportava olhar no espelho e ver a minha cabeça. Eu realmente achava que eu tinha algum problema e que o formato da minha cabeça era horrível, era desprezível, era detestável. Passado algum tempo e não satisfeito com o primeiro apelido que ele tinha me dado, esse mesmo menino começou a implicar muito com a minha voz. E esse sempre foi um ponto pra mim, porque desde muito pequeno eu tinha uma voz mais delicada e as pessoas sempre usavam isso pra fazerem bullying comigo. E aí eu não falo nem só da turma lá no ensino fundamental, mas os meninos da minha rua também, à medida que começaram a crescer, alguns familiares, infelizmente, sabe? Aquela coisa, não fala como homem, tem que falar igual homem, voz de menina não pode. Então eu era chamado de vários nomes, Vera Verão, Lacraia, Viadinho, coisas desse tipo e nunca pelo meu nome. Era terrível imaginar que eu teria que conviver com isso 5 horas por dia durante 5 dias da semana. E eu me sentia tão envergonhado e tão exposto que eu não conseguia falar isso pra minha mãe. E também o que ela poderia fazer? Ela ia lá conversar com a professora e pedir pro Valentão parar de colocar apelido em mim? Isso não ia funcionar, principalmente numa escola estadual. Então eu guardei aquilo comigo, mas aos poucos, toda aquela vontade de aparecer, de ser visto, de querer falar com as pessoas, de querer contar história, isso foi desaparecendo. Eu queria ser invisível, eu queria que ninguém me visse, eu queria que ninguém me escutasse, eu só realmente estava ali para aprender, sair, e eu não queria nem desenvolver um relacionamento com as pessoas naquela escola, né, quando eu trago relacionamento de amizade mesmo, eu não queria estar naquele ambiente porque qualquer característica minha, qualquer coisa ligada à minha individualidade, voltava contra mim em forma de bullying e de uma maneira bem agressiva. Em algum momento eu tinha medo até de que eles me agredissem mesmo, sabe? De que eles me batessem, enfim. Eu não sabia, porque a coisa ela ia escalando de uma maneira, semana após semana, que eu não sabia onde aquilo ia desaguar, eu não sabia em que ponto aquilo poderia chegar, sabe? Eu estudei nessa escola da quinta série até o primeiro ano do ensino médio. Foi um período bem difícil, mas eu lembro que, para minha sorte, a minha mãe resolveu me mudar de colégio no segundo ano do ensino médio. Então eu fui estudar numa escola particular e com essa mudança, efetivamente, eu comecei a ter um pouco de paz. Por mais que algumas situações de bullying e até de racismo tivessem acontecido também, elas nem se comparavam com o que eu tinha vivido até então nesse outro colégio. De uma forma ou de outra, e agora já no final do ensino médio, eu estava muito mais preocupado e até ansioso com a vida universitária, entendeu? A minha preocupação, a minha energia estava toda voltada para isso. Até porque o fato de ter mudado de escola mudou muito a minha visão com relação às minhas possibilidades no futuro. Então, a faculdade ela começou a ser uma realidade para mim. Eu comecei a realmente poder sonhar com aquilo e pensar que eu poderia concretizar de alguma forma através ali das políticas afirmativas do governo, como FIES, ProUni, enfim. Então, isso estava me dando muita energia.
Quando eu finalmente fui aprovado na faculdade no final de 2011, eu ainda estava no ensino médio, eu estava terminando o terceiro ano, mas já tinha feito matrícula, já sabia onde eu estaria em fevereiro do ano seguinte, então eu estava tranquilíssimo, sabe? E com muita expectativa com relação a essa minha nova versão, né? Quem seria eu na faculdade? Na faculdade não tem bullying, na faculdade não tem esse tipo de gracinha, então eu estava muito animado para viver aquilo e até para descobrir outras coisas sobre mim, de fato. Avançando um pouquinho no tempo, eu tenho que te dizer que eu estava super animado pro meu primeiro dia de aula na faculdade. Eu estava animado para conhecer as pessoas, para saber de onde elas eram, para ouvir a história delas, enfim, para saber quem seriam os meus amigos de turma, se é que eu teria algum amigo de turma, então eu estava super animado. Eu fiz publicidade e propaganda, como vocês sabem, se vocês ouviram os episódios anteriores, e o campus onde o meu curso era ministrado, ele era formado só por cursos dessa área mais criativa. Então, tinha curso de moda, tinha o próprio curso de publicidade, jornalismo, design. Então, era uma galera bem das artes, assim, sabe? Uma galera bem criativa. E o primeiro grande baque que eu tive foi ver que tinha gay por toda parte, principalmente na galera da moda, assim. A galera se vestia de uma maneira bem diferente, a vibe era muito diferente do que a vibe de escola em Santa Luzia, então eu tava muito, muito animado. Eu acho que o que a faculdade trouxe pra mim, num primeiro momento, foi a sensação de que eu finalmente poderia ser eu mesmo, que eu poderia criar uma vida à parte de Santa Luzia e que eu poderia me expressar da maneira que eu quisesse sem ser julgado por isso, porque me parecia que eu estava num ambiente bem acolhedor. O que eu não esperava é que nesse ambiente eu encontraria pessoas com histórias de vida tão diferentes da minha. Então, pessoas que tinham possibilidades muito diferentes, que tinham rotinas muito diferentes, que iam super arrumadas para a faculdade, que iam pro McDonald's durante o intervalo. Eu não tinha essa vida. E de alguma maneira, ao longo do tempo, isso foi fazendo com que eu me sentisse de alguma forma inferiorizado em relação àquelas pessoas. Porque eu tinha basicamente uma calça jeans e duas camisas que eu revezava entre elas, eu chamava de bate-enxuga, então enquanto uma tava na máquina, a outra tava no meu corpo. Eu não tinha dinheiro para fazer as coisas que as pessoas da minha sala faziam, enfim, para dar os rolês que a galera dava. E por último, mas não menos importante, eu me sentia a pessoa mais desinteressante e mais feia daquele ambiente ali. Eu lembro que uma das formas, uma das estratégias que eu criei para conseguir me inserir naquele ambiente foi de fato me tornar o aluno inteligente da turma. Então eu era super criativo nos trabalhos, eu me dedicava de corpo e alma a tudo que eu fazia. Sempre fui muito chato com tudo que levava o meu nome. E isso fez com que eu me destacasse de alguma maneira, tanto na visão das pessoas da minha turma, quanto na visão dos meus próprios professores. Eu era muito elogiado, os meus trabalhos eram muito bem avaliados, então eu fui ganhando um espaço pela competência e pelo que eu consegui entregar ali como um bom aluno dedicado que eu era. Eu acho que, inclusive, esse foi um ótimo veículo para que as pessoas se aproximassem e também quisessem conhecer um pouco da minha história e, de fato, fôssemos construindo ali uma amizade ao longo do tempo, sabe? Esses movimentos de aproximação, inclusive, foram responsáveis por trazer para mim duas pessoas das quais eu fui próximo por quase todo o curso. E os dois, claro, são homens gays. Embora eu acredite que eu tenho muito mais memórias positivas do que negativas sobre a faculdade como um todo e também sobre essas pessoas, tem duas situações que eu acho que contribuíram muito para esse processo também de diluir o que tinha ficado da minha autoestima até então. Um desses meninos, ele já era bem resolvido com relação à sexualidade dele, embora ele não fosse assumido para a família e também não fizesse questão de que as pessoas soubessem que ele era gay, mas ele já tinha uma vivência muito maior com a comunidade gay como um todo, de frequentar eventos, de se relacionar com pessoas. Então, meio que eu coloquei ele num lugar de quase um guia espiritual, que vai conseguir trazer para você algumas respostas, vai conseguir trazer para você um pouco da experiência e te guiar por essa estrada de autodescoberta, que é o que eu tava naquele momento ali na faculdade. Então, isso fez a gente se aproximar e me fez ter muito interesse na história dele, além de levar muito a sério todo e qualquer ponto que ele trouxesse, porque na minha cabeça, ele era a grande referência no tema, sabe? Ele era um expert. Mas naquela época, e bastante ingênuo inclusive, eu ainda não entendia toda a complexidade da chamada comunidade gay. Talvez eu faça um episódio inclusive só pra falar sobre isso, porque esse assunto dá pano pra manga. O ponto é, ele era um homem branco, padrão, bem malhado, bem confiante, que inclusive era desejado por todos e todas, porque as mulheres da sala também eram alucinadas nele, e eu era uma gayzinha preta de Santa Luzia. Naquele
naquele momento sem muitas possibilidades e acredito que com um score -5 quando o assunto era desejo alheio, né? Era ser desejado pelas outras pessoas. Então esse meu amigo da época da faculdade, ele trazia muito da vivência dele, mas também sobre a ótica de um gay padrão, com as questões de um gay padrão. Muitas das conversas que a gente tinha giravam ao redor do que significava ser gay e de como um gay deveria se comportar, se é que existe uma cartilha de como gays devem se comportar. Mas na visão dele, ele sempre trazia muito a questão de não dar pinta, né? Então, ou seja, você não pode demonstrar para as pessoas que você é gay, porque se você demonstrar para as pessoas que você é gay e entenda por pessoas outros homens gays, isso vai fazer com que eles percam interesse em você. Você precisa passar essa vibe hétero, fora do meio, que usa camisa de time, que frequenta estádio, porque esse é o tipo de gay que todo mundo quer perto. E se eu quisesse me envolver com alguém, eu precisava me transformar naquilo. Então, em vários momentos, e às vezes em tons de feedback, eu sentia que ele ficava me corrigindo, sabe? Tipo, ai, amigo, você tá muito afeminado, você é muito afeminado. Ai, amigo, você fala muito com as mãos. Ai, amigo isso, ai, amigo aquilo. E eu juro pra vocês que eu fui tentando me moldar pra me tornar aquilo que ele dizia que eu precisava ser. Era quase como um coach tóxico, sabe? Porque tudo que eu fazia e ele achava que era dar pinta demais ou que não deveria ser feito, ele fazia questão de me pontuar. E eu, como um bom aprendiz, fazia questão de tentar corrigir. Só que é claro que a gente não consegue apagar a essência de quem a gente é, e hoje isso pra mim não é nenhuma questão. Mas o fato é que quanto mais ele me trazia pontos, quanto mais ele identificava coisas que eu precisava ajustar, mais a minha autoestima ia sendo diluída. Porque eu tentava efetivamente me aproximar daquilo de uma forma ou de outra, mas simplesmente não era quem eu era. Não tinha como eu me transformar da noite pro dia numa versão máscula, super masculina, sabe? Que fala de futebol, que tem voz grossa, inclusive. Eu não era essa pessoa, eu jamais seria essa pessoa. Mas por entender, né? Por achar naquela época que isso é o que estava sendo procurado, era o que estava sendo demandado, o que vinha pra minha cabeça era, cara, desiste porque você nunca vai ter ninguém. Porque você nunca vai ser esse cara. Você nunca vai ser essa pessoa. Eu lembro que essa minha preocupação em atingir as expectativas desse meu amigo lá da faculdade era tão grande que em algum momento, mesmo sem poder, e aí eu já tava trabalhando, eu me matriculei na academia lá perto da faculdade porque eu queria ficar bombado que nem ele, entendeu? Porque na minha cabeça era isso, assim, era não ser afeminado, ser bombado e falar grosso. Se eu tivesse essas coisas aí, eu ia pegar quem eu quisesse. E como eu via ele pegando quem ele queria, eu achava que era só isso que eu precisava fazer. Mas quanto mais eu me esforçava, parece que mais longe desse objetivo eu ficava, sabe? Eu lembro que um dia eu tava na cantina conversando com umas gays da moda, não porque elas estavam na moda, elas faziam curso de moda. E num papo super à vontade, falando sobre divas pop, eu sendo a grande garota feminada que sou, super feliz com o assunto, tava ótimo. E esse meu amigo chegou, ficou sentado lá com um outro amigo nosso, conversando, mas eu via que de tempos em tempos ele olhava pra cá, terminei o meu assunto e fui lá conversar com eles. E eu não lembro exatamente como a gente chegou nessa pauta, mas eu lembro que quando eu me aproximei dele, a gente tava falando de alguma coisa e num dado momento nessa conversa ele falou assim, nossa amigo, daqui a pouco eu vou ter que parar de andar com você, porque todo mundo vai achar que eu sou afeminado igual a você. Eu juro pra vocês que eu acho que esse é um dos momentos mais dolorosos que eu já vivi na faculdade, porque basicamente o que ele constatou com essa fala foi que eu não era digno de andar com ele porque eu não me aproximava daquilo que ele acreditava que um gay deveria ser. E que o fato, inclusive, de eu não me aproximar disso faria com que as pessoas se afastassem dele. Eu lembro que, inclusive, depois desse dia, a nossa relação nunca mais foi a mesma. A gente conversava, trocava ideia, enfim, mas a gente nunca mais foi tão grudado e tão amigo quanto a gente era. Porque, pra mim, ele tinha definido uma linha. E eu já tava num processo de entender que eu não era mesmo aquilo que ele esperava e nem queria ser, eu nem sabia se eu queria ser de fato. A segunda situação da época da faculdade que eu lembro, que me marcou muito, aconteceu numa calourada. Eles resolveram, no terceiro período do ensino médio, fazer uma calourada para os novatos que estavam chegando naquele ano. Se eu não me engano, isso aconteceu no primeiro semestre de 2013. Eu já estava começando a trabalhar, já estava no estágio, já ganhava uma graninha ali, mas ainda não era o suficiente para eu fazer um projeto makeover e mudar todo o meu guarda-roupa, né? Então eu já tinha um pouco mais de roupa do que o que eu tinha quando eu entrei na faculdade, mas não era muita coisa. E eu lembro que a
galera ficou comentando muito sobre essa calorada, sobre como todo mundo ia. Eu tava meio na dúvida, porque afinal, né, morando em Santa Luzia, como que eu ia voltar pra casa de madrugada? Pagar um táxi não era nenhuma possibilidade e Uber não existia naquela época. Então eu fiquei cozinhando aquilo ali na minha cabeça, além do fato também de pensar que eu não tinha roupa, todo mundo já tava cansado de ver as roupas que eu usava ali na época da faculdade, então eu não sabia se eu realmente queria ir, se era um evento que eu deveria estar. Mas para minha alegria, um amigo meu de Santa Luzia começou um pequeno negócio de vender roupa, de porta em porta mesmo, o famoso sacoleiro, e ele vendia meio que umas réplicas assim de marcas famosas, sabe? Eram umas peças que na época eu achava muito boas. Hoje eu entendo que elas eram falsificações do pior nível, mas naquela época para mim era tudo. E se você tiver uma boa memória, você vai lembrar que essa época foi a época em que vivemos aqui no Brasil a febre das blusinhas Hollister. Tudo era Hollister. Meu Deus do céu, que surto foi aquele? Era Hollister pra você, Hollister pra sua mãe, Hollister pro seu primo. Enfim, todo mundo tinha Hollister e eu também queria ter a minha própria Hollister. Um final de semana antes dessa calorada aqui acontecer, esse meu amigo foi lá em casa e aí tava com umas peças que ele tinha ido levar pra não sei quem, a pessoa não tinha gostado. Eu dei uma olhada e falei, será? Eu lembro que eu comprei a blusa por R$ 35 e ele vendeu também uma calça jeans, na época acho que por uns R$ 70, R$ 80. A blusa, gente, eu lembro até hoje, era um rosa meio choque, com os escritos da Hollister em azul marinho, assim. Eu não sei quem teve ideia daquela combinação, mas pra mim, meu amor, era a minha primeira blusinha Hollister. E eu me senti lindo quando eu vesti aquela blusa. Então eu falei, ó, quer saber de uma coisa? Vou nessa calorada. Falei com os meninos que eu ia, comprei o ingresso, que eu acho que era, na época era R$ 10, ia acontecer numa boate aqui na Savassi mesmo. Tinha decidido que eu ia ter que ficar na rua até 6 horas da manhã, que era quando o meu ônibus voltaria a rodar, mas assim, tava animadíssimo, entendeu? Com a possibilidade de viver uma calorada. Tinha acabado de completar 18 anos, assim, tinha o quê? Deveria ter uns 5 meses que eu tinha feito 18, então eu tava me sentindo dona de mim, como diz a Isa, entendeu? A calorada, ela ia acontecer no sábado, então eu lembro que nesse sábado lá em Santa Luzia, nossa, passei cremes no rosto, fiquei longe da exposição do sol, fiquei assim, sabe? Quase que uma noiva se preparando pra entrar na igreja, porque eu queria estar perfeito. Pedi pra minha avó R$ 15 emprestado pra eu cortar o cabelo, sabe? Tava me sentindo indo pro Met Gala, era quase que um Met Gala. E aí, efetivamente, chegou a hora de ir pra essa calorada. Peguei o ônibus, fui, cheguei, encontrei as queridas lá na boate, já peguei um drinquinho. Naquela época eu bebia muito pouco. Eu senti o cheiro de álcool, eu já tava alegrinha. Passados alguns momentos, um desses meus amigos da época acharam que seria uma boa ideia criticar a roupa que eu tava vestindo. E ele fez isso de uma maneira muito indelicada. Porque ele chegou pra mim com aquele tom de deboche bem habitual dos gays e falou assim: amigo, eu nunca vi uma blusa da Hollister da cor dessa que você tá usando. Essa blusa é original? Essa blusa não é original, não. Vai lá na loja onde você comprou e fala com eles, porque isso aí é uma falsificação barata. Não tem nada a ver com nada a cor dessa blusa. Eu juro pra vocês que em 15 segundos eu fui da pessoa que tava se sentindo linda e maravilhosa pra pessoa que queria fugir do baile, tal qual Cinderela quando o relógio bradou meia-noite. Eu só conseguia pensar em como eu tava num ambiente que todo mundo tinha um poder aquisitivo maior do que o meu e que todo mundo sabia que eu tava usando uma blusa que era falsa. E que, inclusive, para além de ser falsa, na palavras desse ex-amigo querido, ela era uma falsificação barata de cores que ele nunca tinha visto em lugar nenhum. Essa foi também a última vez que eu me propus a dar um rolê com essa galera. E passei o resto da faculdade focado em ser o melhor aluno que eu pudesse ser, mas sem nenhuma possibilidade de ter um envolvimento romântico com alguém, de sair e ficar com alguém, que era o que 99% da minha turma estava fazendo, porque essas experiências, mais as experiências do ensino médio, mais o fato de ser uma pessoa com uma vida, né, com uma realidade socioeconômica bem diferente da minha turma, isso tudo criou na minha cabeça uma certeza de que eu era desinteressante e de que eu não devia nem estar ali, entendeu? Eu tinha que estar ali realmente para estudar e nem pensar em outra coisa, porque eu era simplesmente, na verdade, eu não era uma opção para ninguém que estava ali e nunca seria. Eu não conseguiria ser o gay másculo não afeminado que um dos meus amigos queria que eu fosse. Eu não tinha dinheiro para vestir roupas originais da Hollister, como esse outro amigo imaginava que eu deveria. Eu não tinha histórias de viagens internacionais como todo mundo tinha. Eu não era branco como todo mundo e eu não me sentia interessante como algumas pessoas eram de fato naquela turma. Então, era aceitar que o meu objetivo, o meu papel e a minha possibilidade naquele ambiente era única e exclusivamente estudar.
Mas pro final do curso eu já estava com uma rede de amigos bem desenvolvida, tanto na faculdade quanto no trabalho que eu estava, e também já tinha um pouquinho mais de grana para eventualmente fazer algum rolê, sair para comer alguma coisa. E acho que foi nesse contexto que eu resolvi dar uma segunda chance e comecei a querer experimentar também um pouco mais da vida noturna que até então eu não tinha vivido, né? Morando em Santa Luzia e sem dinheiro, não dava muito para ficar indo pra balada depois da aula com a galera, não dava para ficar dando muito rolê. Então, agora que as coisas estavam começando a ficar um pouco mais confortáveis, e eu acho que isso lá por volta de 2015, talvez, eu comecei a querer me expor um pouco mais nesse sentido. Ainda com todas essas cicatrizes desse processo de ir perdendo a minha autoestima ao longo do tempo, mas eu achei que valeria a pena arriscar. E como toda jovem gayzinha de BH, né, pra onde é que a gente vai quando a gente quer arriscar, quando a gente quer se colocar disponível nesse início de vida noturna? Ela mesma, a The Duck. Então comecei a ir com alguns amigos a frequentar um pouco mais, aí nas quartas-feiras, quando tinha uma festa de música pop, acho que ainda tem, às vezes também nas sextas ou nos sábados, mas nunca os 3 dias na semana, né, pelo amor de Deus. Era uma vez ou outra ali que eu ia e comecei a colocar a minha cara na noite. Esse movimento de querer sair mais também começou a me criar algumas expectativas, então eu ficava pensando, será que eu vou conhecer alguém legal hoje? Será que eu vou beijar alguém? O que será que vai acontecer? Só que todas as vezes acontecia exatamente a mesma coisa. A gente chegava na balada, eu ia pegar o meu drink, os meus amigos também. Num dado momento da noite, todo mundo começava meio que num flerte, a se olhar, enfim, a começar a conversar. Algumas vezes eu via, né, outros caras se aproximando dos meus amigos, na intenção, mas isso nunca acontecia pra mim. E aí eu ia criando algumas hipóteses, né? Às vezes eu achava que era porque eu não tava com uma roupa tão legal, então preocupava em olhar uma roupa mais legal pra poder ir, ou às vezes o corte de cabelo, ou às vezes a maneira que eu estivesse dançando, ou às vezes o que eu estivesse bebendo, enfim. Eu sempre ia tentando formular uma hipótese do que tinha dado errado naquela última vez para que eu pudesse corrigir na próxima. E nem era porque eu tava numa perspectiva de competir com os meus amigos, nem nada disso. Eu só queria também viver aquela experiência, eu só queria também que as pessoas que estivessem ali, os caras que estivessem ali, eles me vissem, né, e tivessem vontade de conversar comigo, trocar uma ideia, mesmo que não fosse para beijar, sabe? Mas para conhecer mesmo. Porque o meu objetivo era muito esse, conhecer pessoas. Depois de várias tentativas e de ter trabalhado basicamente em todas as hipóteses que eu tinha, eu comecei a achar que o problema era que de fato eu era feio. E eu deveria aceitar que eu era feio, que eu não ia ficar com ninguém e que eu ia sair de casa sempre pra balada pra ver os meus amigos beijando todo mundo e eu lá de braços cruzados esperando a hora de ir embora, porque efetivamente era isso, assim. A gente encontrava, a gente dançava até a hora que dava pra dançar. Em algum momento cada um ia ali fazer dar suas voltas dentro da balada e eu ficava lá no canto. Ninguém chegava em mim, ninguém falava comigo, ninguém parecia ter um interesse genuíno em trocar uma ideia. E eu atribuí isso, né? Coloquei essa cerejinha do bolo que definitivamente, agora para além de bullying do ensino médio, para além de amigo da faculdade que acha que eu deveria ser uma coisa que eu não sou, o mercado, vamos colocar assim entre aspas, né? O mercado estava me dizendo que, olha, você não é uma peça interessante aqui, é melhor talvez você ficar em casa. Eu infelizmente absorvi isso como verdade absoluta e essa certeza que eu criei na minha cabeça que o problema era eu e que eu era o feio do rolê, me fez, na verdade, ir perdendo a minha vaidade ao longo do tempo, porque gastar com roupa, com corte de cabelo, sabe? Gastar com passagem pra sair de casa, isso tudo era uma escolha. Eu abria mão de outras coisas pra poder viver esses momentos. E parecia que eu não deveria vivê-los, assim. Parecia que, inclusive, as pessoas que estavam ali, com exceção dos meus amigos, que faziam muita questão que eu fosse, parecia que todo o entorno queria que eu não estivesse lá. Então eu falei, cara, eu não vou ficar gastando dinheiro com isso. E aí eu entrei numa fase da minha vida que durou muito tempo e que, inclusive, ela se acentuou muito depois que a minha avó morreu, que é, eu não cortava o meu cabelo, eu não fazia a minha barba, eu usava qualquer roupa que tivesse ali no armário, eu não tava nem aí, porque eu sentia que, de alguma forma, eu já era invisível pras pessoas e não tinha nada que eu pudesse fazer pra me tornar visível, de fato, pra alguém. Nesse contexto também eu comecei a usar aplicativos de relacionamento, então, como eu já me sentia uma pessoa horrorosa, como eu me sentia super desinteressante, eu literalmente topava qualquer parada, assim, tipo, qualquer pessoa que me desse bola, eu ficava porque pra mim era o que eu merecia, entendeu? Tipo, eu não tinha esse poder de escolha. Eu achava que, sei lá, se um cara de 58 anos quisesse me dar um beijo, eu tinha que dar um beijo nele porque era o que eu conseguia, entendeu? Tipo, era o mais próximo de me sentir amado e desejado que eu teria. Então, eu me acostumei a viver esse tipo de relação. E eu trago isso aqui não é nem num tom de
de, nossa, tadinho dele, não é nada disso. É muito mais para evidenciar o quanto essa perda de autoestima, ela pode ser grave e ela reverbera em vários campos da nossa vida, fazendo a gente topar coisas que de longe hoje eu não toparia, sabe? Mas naquele momento era o que eu tinha, era o que eu achava que tinha, era o que eu achava que merecia. E muito pelo fato de muitas vezes olhar pro lado e não ver pessoas parecidas como eu, né? Não ver pessoas pretas também, não ver outras bichas pretas, eu não tinha muito com quem compartilhar essas coisas, porque pros meus amigos isso sempre pareceu muito fácil. Ficar com alguém, ter um date, sei lá, ser convidado pra jantar, viver uma experiência de ir no parque, andar de mãos dadas na rua. Isso era uma coisa que era muito comum pros meus amigos. Às vezes eles traziam até num tom de tédio, tipo, meu Deus, mais um date que eu vou ter. Mas eu não tinha nada daquilo, então eu achava que de fato o problema era eu e não sabia muito bem como lidar. Em algum momento, e isso lá pra 2016, 2017, que eu já tava na empresa que eu narrei, inclusive, no episódio passado sobre o processo de demissão, a minha vida, ela começou a ser trabalho-casa. Eu vivia pelo final de semana, não na expectativa de, eu vou fazer alguma coisa, eu vou sair com os meus amigos, não. Eu literalmente passava no Verde Mar, comprava 2 garrafas de Coca-Cola de 2 litros, 3 pacotes de batata Ruffles, 3 barras de chocolate, me enfiava no quarto, ficava vendo série final de semana todo, e é assim que eu vivi muitos anos, sabe? Tipo, acho que até início de 2020 era exatamente essa a programação da minha vida. Se eu não tivesse nenhum trabalho no sábado, não fosse demandado de fazer nada no sábado ou no domingo, é assim que eu vivia os meus finais de semana. Porque eu, de fato, tinha tanta certeza que eu era desinteressante e feio que eu não queria sair de casa. Mas em 2020 esse jogo começou a virar. Com a pandemia e com a necessidade de ficar em casa, eu comecei a refletir muito sobre os últimos anos, sobre como eu tinha investido meu tempo, sobre o que eu vivi e o que eu deixei de viver. Eu me peguei pensando muito nos momentos em que eu poderia ter saído de casa, ter passado mais tempo com os meus amigos, do quanto eu sentia falta deles, do quanto eu sentia falta da minha família, e naquela incerteza de saber se seria possível viver aquilo de novo, porque foi um processo muito doloroso, além de todas as mortes e de todas as questões que a gente tinha com relação ao trabalho. Você não sabia se ia continuar empregado ou não, você não sabia quando você ia poder ver a sua família de novo, quando você poderia ver os seus amigos. Então isso tudo me colocou num processo de reflexão muito profunda, sabe? Eu sentia uma saudade aguda e profunda dos meus amigos, eu queria estar com eles, eu queria estar com a minha família, e eu não podia. Tudo que eu tinha era o meu álbum de fotos e as fotos que estavam no meu Google Drive para lembrar e tentar reviver esses momentos. A gente fazia chamada de vídeo, a gente conversava com muita frequência, mas era muito diferente, né? Você não ter a pessoa ali junto com você e não saber se você vai poder abraçar ela, enfim. Um momento muito angustiante, acho que para todo mundo que viveu essa pandemia e teve que ficar em casa com toda essa incerteza. Uma das coisas que ajudava a aliviar muito esses momentos de carência e de saudade era olhar para as fotos da minha família, as fotos com os meus amigos, seja as fotos reveladas, sejam as fotos que estão no Google Drive, e eu ficava horas ali olhando para aqueles momentos, tentando reviver na minha cabeça aquela sensação de estar junto com aquelas pessoas, sabe? E eu lembro que um dia, numa tarde de abril, eu não lembro se era um dia de semana, se era um sábado, enfim, eu tava passando por algumas fotos dos meus aniversários de 5 anos. Minha mãe fazia questão de comemorar todos os nossos aniversários e ela fazia tudo, do bolo ao salgado, a lembrancinha, tudo ficava com ela. E no meio dessas fotos todas, tinha uma foto minha vestida de palhacinho, que eu tô basicamente num círculo de pessoas rindo e batendo palma. E assim, com uma expressão muito feliz, sabe? Aquela criança que tá realizada com aquele monte de gente ao redor. Eu comecei a lembrar do quão feliz eu era naquela época, um pouco até do que eu trouxe no início desse episódio, o quanto eu gostava de contar caso, o quanto eu era espontâneo, o quanto eu me sentia legal, me sentia feliz, o quanto a minha mãe me falava que eu era lindo, que eu era inteligente, que eu era legal, que eu era interessante, que eu era a melhor coisa que já tinha acontecido pra ela, o quanto de carinho que eu recebia da minha avó, o quanto que eu gostava daquela atenção, e por um instante parece que um fio se conectou no outro, e eu fiz exatamente a pergunta que eu trouxe no início desse episódio. Onde foi que eu perdi isso? Por que eu perdi isso? Por que eu deixei que as circunstâncias tirassem de mim essa minha personalidade? Por que eu fui me enfiando num casulo e não saí mais de lá, sabe? O que aconteceu? Por que eu deixei que essas vozes negativas, que todo esse entorno me deixassem acreditar que eu era uma coisa que na verdade eu não era? E enquanto esses pensamentos estavam fervilhando na minha cabeça, começou a tocar
tocar uma música do grupo Haim que chama Want You Back, que traduzindo para o português quer dizer Quero Você de Volta. Eu vou ler a tradução do refrão dessa música para vocês. Fala assim, ó: mas só saiba que eu quero você de volta. Só saiba que eu quero você de volta. Vou te dar todo o amor que não dei antes de deixar você ir. Só saiba que eu quero você de volta. É claro que a música tem muito mais um contexto de relacionamento amoroso do que qualquer outra coisa, mas enquanto elas cantavam sobre isso, eu só conseguia pensar: eu quero esse Diobert de volta. Eu não sei exatamente como seria uma versão adulta dele, mas eu quero me sentir assim de novo. Eu quero me sentir interessante, eu quero me sentir bonito, eu quero me sentir espontâneo, eu quero sentir que eu consigo me expressar da maneira que eu acho que eu devo me expressar, eu quero sentir que eu estou fazendo coisas boas pra mim mesmo. Independente de como o outro vai ler essa situação ou da vontade dele de se aproximar ou não, eu quero dar pra mim todo o amor que eu não dei nesses últimos anos. E nesse momento da minha vida eu já fazia terapia, então eu comecei a anotar aqueles pensamentos. Eu ia ter terapia 2 dias depois, a gente estava fazendo à distância, e eu cheguei na sessão trazendo esse ponto: eu quero me amar e eu quero essa versão de mim de volta. Mas eu não sabia exatamente como fazer isso. O amor, ele é um conceito muito amplo, e principalmente quando a gente fala de amor próprio, sei lá, não tem uma cartilha que você segue com passo 1, passo 2, passo 3, para você efetivamente começar a sentir amor por você mesmo. Mas a minha terapeuta, ela me trouxe um conceito muito interessante, em que basicamente ela explicava que, muito diferente do que o que a gente costuma ter nas relações de amor, nessa coisa do amor à primeira vista, o amor próprio é algo que a gente precisa cultivar. E como que a gente cultiva isso? Através do autocuidado, dos serviços que a gente faz por nós mesmos, da maneira como a gente cuida do nosso corpo, cuida do que a gente come, cuida do que a gente faz, de como a gente escolhe não estar em algumas situações. E a gente foi trabalhando isso ao longo do tempo, e eu fui transformando isso num plano de ação que eu quero trazer para vocês de uma maneira resumida de como que esse processo começou. Depois da gente ter essa conversa, eu decidi que pelo menos uma vez por semana eu ia fazer um jantar muito gostoso para mim. Eu ia fazer uma coisa que eu não como todo dia, sabe? Então eu ia fazer um risoto, ou eu ia fazer uma carne muito boa. Eu ia cozinhar para mim e eu ia ter esse momento meu comigo mesmo. E eu lembro que durante a pandemia eu entrei num desafio da Rita Lobo, que você precisava basicamente fazer 20 receitas dela ali para conseguir ganhar um livro que ela estava lançando naquele ano. Então, quase que todo dia eu estava cozinhando uma coisinha diferente. E aí eu fazia questão, assim, eu terminava de cozinhar, eu tomava um banho, trocava de roupa, colocava o prato de uma maneira bem bonita, sentava, comia, depois assistia alguma série e comecei a ter esses momentos comigo mesmo. Esse processo, ele foi muito interessante porque eu comecei a prestar atenção no como eu não estava comendo comida de verdade ao longo dos últimos anos. Porque eu vivia basicamente de miojo, ou eu fazia um macarrão, mas com aqueles molhos ultraprocessados prontos, ou então eu pedia alguma coisa no iFood e a gente nunca sabe exatamente como que as comidas estão sendo feitas. E a Rita Lobo, ela tem muito essa pegada de comida de verdade, da gente olhar pro tanto de tempero que a gente coloca, pra gente olhar pra como a gente pode diversificar o prato, pra essa coisa de tem que comer bonitinho, então o prato tem que ser colorido, mas tem que ter o carboidrato, a carne e a salada ali, um vegetal. Então eu comecei a prestar muita atenção em como eu estava me alimentando. E só por fazer isso, sem pensar em exercício físico nem nenhuma outra coisa, eu comecei a ver mudanças muito rápido no meu humor, na minha pele. Eu olhava no espelho, eu sentia que a minha pele estava brilhando, sabe? Comecei a prestar atenção no quanto de água que eu estava bebendo também. Comecei a ver algumas mudanças e me sentir um pouco mais bonito pra mim mesmo, sabe? Com o fato de ficar em casa também, sem poder se movimentar pra canto nenhum, eu comecei a ler muitas coisas na internet que estavam falando, né, da preocupação dos especialistas com essa falta de movimentação, as dores que isso poderia trazer. Eu já estava começando a ter um pouco de dor na coluna por conta de ficar muitas horas sentado no computador e depois sentado no sofá e depois deitado na cama. Então tem um amigo meu, Zulu, inclusive, que deve estar ouvindo esse episódio, que eu comecei a fazer alguns treinos com ele. Então a gente treinava em casa mesmo. Os meninos que moraram lá em casa, eles compraram algumas anilhas, algumas barras e tal pra gente treinar em casa. E eu comecei a me exercitar em casa mesmo. Era 1 hora de treino por dia que eu fazia com o Zulu, 3 vezes por semana. E inclusive também muito incentivado pelo meu amigo Harrison, mais uma vez, porque ele sempre frequentou a academia, enfim, então durante a pandemia não tinha como, ele começou a treinar em casa. E isso começou a ser uma rotina muito orgânica lá em casa, assim, né? Todo mundo, eu, Harrison, Bruno, que morávamos juntos naquele ano,
ano, a gente começou a fazer esse movimento de treinar em casa e era uma coisa que, pelo menos pra mim, né, eu fazia de uma maneira muito despretensiosa pra passar o tempo até, porque de fato não tinha nenhuma outra coisa pra fazer durante aquele período. E pouco a pouco eu fui criando uma rotina mais saudável, de fato. Então, de olhar para o que eu estava comendo, de me exercitar, de beber água e de ver o impacto disso na minha rotina, no meu sono, né, no meu estresse. Eu estava me sentindo menos estressado, menos ansioso até. Esses momentos meus ali na frente com o fogão era uma forma também de me sentir conectado com a minha avó, porque a minha avó sempre gostou muito de cozinhar, então eu lembrava muito dela falando, né, de tipo, como ela cozinhava, como ela temperava a comida, e eu me sentia também próximo dela. Olha que coisa louca, né? Me senti, de fato, me conectando com ela e até lidando um pouco com esse luto que eu tinha represado ao longo dos últimos anos. E uma consequência desse processo também foi o efeito estético. Então, eu perdi alguns quilos, eu comecei a ver um pouco mais de definição muscular ali, e isso me deixou muito animado. Eu tava muito feliz. Não só feliz porque eu tava vendo o meu corpo mudar, mas feliz de estar fazendo isso pra mim mesmo. A perspectiva, o desejo de agradar, o desejo de ser visto, era pra mim mesmo. Eu queria me apaixonar por mim mesmo. Eu queria fazer aquilo por mim, não por outras pessoas. Uma vez que eu entendi que eu já estava super engajado com esse processo e vendo ali, começando a ganhar uma massa muscular, a gente pensa, né? Com 300 gramas de massa muscular eu tô assim, imagina como é que eu vou estar com 4, 5 massa muscular. Então eu procurei um nutrólogo, que aí sim me passou uma dieta certinha ali de como eu deveria seguir. Tomei também alguns hormoninhos durante esse tempo. Não vou te dizer nem que sim, nem que não, nem que você deve, nem que você não deve procurar essa estratégia. Acho que vale muito do que você quer pro momento, do que faz sentido pra você no momento. Naquele momento fez sentido pra mim, então eu vivi essa experiência ao longo de 2020, 2021. E muito mais do que uma visão de corpo, era o quanto eu me sentia conectado comigo mesmo, o quanto eu senti que eu tava dedicando horas do meu dia pra mim e do quanto aquilo tava me preenchendo de alguma maneira. Em alguns meses eu passei de uma pessoa que não queria nem se olhar no espelho pra uma pessoa que constantemente estava no espelho, fazendo selfies, com um sorrisão na cara, se sentindo muito bem com o que estava vendo ali. E eu vou te dizer que eu nem tava trincado, nem gigante, nem nada disso não. Eu só tava muito feliz de ver o meu corpo em movimento, de ver o que eu conseguia fazer, de descobrir a força que eu tinha. Eu não sabia que eu conseguia fazer um agachamento com 180 quilos. Nunca imaginei que fosse possível pra mim. Mas em algum momento eu atingi isso. E era muito mais uma coisa de superação pessoal e de ver o quanto meu corpo conseguiria entregar do que qualquer outra coisa, sabe? Em fevereiro de 2021, eu fui pro Rio de Janeiro e foi a primeira vez que eu tirei uma foto de sunga e que eu tive muita vontade de compartilhar ela no Instagram com os meus amigos. E de novo, eu tava zero bombado, tá? O corpo bem normal, mas eu tava tão bem comigo mesmo que era muito mais sobre mostrar o quanto eu estava bem, o quanto eu estava feliz, do que de fato exibir o meu corpo. Era zero a perspectiva de exibir o corpo. Era muito mais eu criando um marco que naquele momento, finalmente, o meu amor próprio, ele estava florescendo, sabe? As sementes elas tinham sido plantadas lá em 2020 e finalmente elas estavam florescendo e eu estava muito feliz com tudo que estava acontecendo. Esse processo também foi muito legal porque eu comecei a olhar para o meu estilo, a olhar para a maneira como eu queria me vestir, para a maneira como eu queria ser visto, para o meu corte de cabelo, para minha barba, enfim. Eu comecei a desenhar, a rascunhar durante esse processo o homem que eu queria ser para mim mesmo. Começaram a sair então as peças 100% pretas que eu tinha no guarda-roupa, era calça preta, blusa preta, camiseta preta, tudo preto. E eu comecei a dar espaço para mais cores, para cortes, para roupas que às vezes flertam com o feminino. Hoje em dia roupas 100% femininas em algumas situações, para piercing, para tatuagem, para como eu queria me expressar de fato, quem eu queria ser. De repente, na minha cabeça, eu tinha um mundo de possibilidades e só dependia de mim escolher o que eu queria ser. Eu poderia ser qualquer coisa, e inclusive poderia ser uma coisa hoje e outra coisa amanhã, e tava tudo certo. Tudo isso começou a me deixar muito confortável dentro da pele que eu habitava. Começou a me deixar muito feliz. Eu comecei a olhar no espelho e falar, esse aqui é o Diobert. Eu comecei a ficar ainda mais engraçado. Eu comecei a compartilhar as minhas histórias, as dores e as delícias. Eu comecei a compartilhar também os meus fracassos, que é basicamente o que eu faço aqui no podcast. Eu comecei a levar a vida não tão a sério, sabe? A me divertir um pouco mais, a aproveitar a jornada, até entendendo que eu não tô no controle de nada. Não sou eu que define o certo e o errado. E eu definitivamente não vou agradar todo mundo e tá tudo bem, eu tenho que me agradar. Por último, mas não menos importante, eu comecei a reavaliar os lugares que eu frequentava e as situações que eu tava me colocando. Existe um lugar para cada um de nós. Não, existem
vários lugares. E vão existir lugares que realmente nós não seremos bem-vindos. Seja pela cor, seja pela orientação sexual, seja porque a gente fala alto, seja porque a gente ri muito, seja porque a gente é mais sério, enfim. Nesse processo de autoconhecimento que eu mergulhei ao longo de 2020 e 2021, eu comecei a entender também os lugares que eu queria estar, em que eu me sentia bem, em que eu me sentia confortável para ser eu mesmo, para exalar a minha essência, e isso foi revolucionário, porque coincidentemente, nesses lugares em que eu ficava mais confortável, nessas festas, nesses espaços, eu comecei a conhecer pessoas que se interessavam por mim, que queriam ouvir a minha história, que queriam me beijar. Ai, que delícia! Nossa, queriam me beijar demais. E aos poucos, esse ciclo virtuoso de me alimentar bem, de me exercitar, de entender quem eu queria ser para mim mesmo, de começar a me apaixonar pelo que eu estava vendo no espelho, de entender os lugares que eu estava frequentando e com quem eu estava frequentando, de efetivamente trabalhar a crença de que antes de eu pensar em me envolver com alguém, eu preciso estar muito envolvido comigo mesmo, a entender o que eu gosto de fazer, sobre o que eu gosto de falar, enfim. Todo esse processo me trouxe para o cenário que eu tô hoje. E eu nunca mesmo estive tão apaixonado por mim mesmo, estive tão apaixonado pela minha vida, pelo que eu faço, pelo meu trabalho, pelos meus amigos. Eu tô num momento em que tudo faz sentido, porque de alguma maneira eu encontrei o meu caminho. Eu consegui superar essas vozes negativas, deixar elas de lado e viver num cenário em que eu não me coloco em situações que vão, de alguma maneira, me fazer duvidar da pessoa incrível que eu sou. É difícil, tem dias melhores do que outros, não é 100% dos dias que eu estou apaixonado por mim mesmo, tem dia que eu me acho uma droga, tem dia que eu acho que eu sou chato demais, tem dia que eu não quero me olhar no espelho, mas a maioria esmagadora dos dias, eu tô muito envolvido em me conhecer, em fazer coisas boas pra mim, em me proporcionar experiências, enfim, eu tô muito envolvido comigo mesmo. E isso é revolucionário. Eu quero finalizar esse episódio não com uma mensagem, mas com um convite de você analisar onde foi que você perdeu a sua autoestima, onde foi que você deixou de ser você mesmo. Quais foram as situações que te fizeram duvidar da pessoa incrível que você é, que fizeram você se sentir feio, que fizeram você se sentir não desejado. Onde foi que você se desconectou dessa criança, desse adolescente que era tão confiante, que era tão engraçado, que era tão adorado por todos? Onde é que está esse ser humano hoje? Uma vez que você tem essa resposta, é super importante que você consiga construir um caminho de conexão com você mesmo, entendendo todos esses pontos que eu narrei aqui. Quem você deseja ser para você mesmo, o que você precisa fazer para você se sentir mais confiante com você mesmo, quais são os lugares que te elevam, que te fazem se sentir conectado com a sua essência, que você sente confortável de estar, enfim, todas essas coisas que vão de fato conectar você com você mesmo e não te fazer nunca mais duvidar da pessoa incrível que você é. O meu maior desejo para as pessoas que me escutam aqui no podcast ou não é que elas consigam promover esse encontro com elas mesmas e que elas consigam desbloquear o potencial incrível que vive dentro delas, porque sim, é possível. Precisa de exercício, precisa de comprometimento, precisa de vontade, precisa de entendimento, precisa olhar para, às vezes, momentos das nossas vidas que são dolorosos, memórias que a gente não quer recordar, mas uma vez que a gente desbloqueia isso, que a gente avança e que a gente coloca em prática essas ações, que são muito individuais para cada um de nós, sem dúvida alguma, a gente consegue viver a plenitude do que somos e a gente consegue ir para o momento mais feliz e mais realizador das nossas vidas. Então eu acho que é assim que eu quero encerrar esse episódio e eu espero muito que você consiga promover esse encontro com você mesmo. Por hoje é só tudo isso. Eu espero que você tenha gostado do episódio, que tenha feito sentido pra você e quero também te agradecer pela sua audiência. Te vejo aqui na semana que vem com um novo episódio de Elementos da Liberdade. Até lá!